Olá, meu nome é Guilherme Nunes Bacejo e hoje vou apresentar minha iniciação científica Efeitos de tratamento de poliédricos convexos e não convexos em simulações de isolamento direto pelo método dos elementos discretos. Meu orientador é o professor Alfredo Gai Neto e eu trabalhei no laboratório de mecânica computacional da Escola Politécnica da USP, sobre o departamento de engenharia de estruturas e geotécnica. A malha ferroviária brasileira compreende uma extensão de 30 mil quilômetros, cujo transporte alcança mais de 500 milhões de toneladas por ano. Boa parte desse transporte é feita em vias singelas. Quando é necessário fazer uma manutenção em vias singelas, essa deve parar suas atividades por um certo tempo. Para diminuir o número de manutenções, é necessário conhecer as características do lastro. E para isso, ensaios como ensaios de desalamento direto são fundamentais. Esse tipo de ensaio permite avaliar a resposta do lastro a um desalamento puro. Para simular numericamente esse tipo de ensaio, é necessário um método que leve em conta a dinâmica dos grãos, principalmente o intertravamento entre eles. O método dos elementos discretos, por calcular contato partícula a partícula e fazer isso através de integrações da mecânica clássica, é um bom método para esse tipo de ensaio. Para realizar a modelagem da caixa de isolamento nesse estudo, foi utilizada uma biblioteca de lastro com 90 amostras e inicialmente foi feita uma caixa de 1 metro por 1 metro no software Rockden da ANSYS, com uma pressão na tampa de 196 kPa e uma velocidade de 1 cm por segundo na parte inferior da caixa. A intenção aqui era medir a influência da forma nos resultados da simulação. Foram feitos 3 tratamentos de forma: o primeiro um tratamento esférico, o segundo um tratamento poliédrico convexo e o terceiro um tratamento poliédrico côncavo. Nas simulações foram medidos o deslocamento vertical da tampa e a força necessária para executar o movimento da caixa inferior. Além disso, também foi comparado o Rockden, previamente citado, com o Giraffe, um software desenvolvido localmente aqui no laboratório. O Rockden utiliza o método de penalidade para cálculo de contato, ou seja, o contato só se inicia quando ocorre penetração entre duas partículas diferentes. Já o Giraffe calcula o contato quando a menor distância entre duas partículas ultrapassa um valor de uma barreira previamente estipulada pelo usuário, sendo conhecido como método de barreira híbrida. Foi feito um script que transforma uma simulação do Rockden numa simulação do Giraffe, compatibilizando forças e coeficientes. Esse tipo de script foi importante para manter a geometria do lastro e garantir que uma simulação corretamente compatibilizada mantivesse os mesmos valores de tensão de desalinhamento e de deslocamento da tampa. A modelagem da caixa para esse tipo de comparação foi feita em uma caixa de 30 cm por 30 cm e numa pressão de tampa de 4 kPa. Os resultados da caixa de 1 metro por 1 metro mostraram que partículas esféricas demoraram 6 horas para completar a simulação, convexas 39 horas e côncavas 207 horas. A força de desalinhamento foi superior para as partículas côncavas, média para as partículas convexas e inferior para partículas esféricas, mostrando a importância do intertravamento nesse tipo de simulação. Além disso, para o deslocamento vertical, nota-se que as partículas côncavas apresentaram uma maior amplitude de movimento do que as partículas convexas e essas maiores amplitudes do que as partículas esféricas. Além disso, na comparação entre o Rockden e o Giraffe, para partículas convexas nós damos uma grande compatibilidade entre os dois softwares até a faixa de 50 mm, onde começa a ocorrer uma diferenciação do Giraffe. Já para partículas côncavas, ocorre que, apesar de seguir uma mesma ordem de grandeza, as, o grafo de extensão de desalinhamento não está tão coordenado quanto o grafo de partículas convexas. E o grafo de deslocamento vertical apresenta para o Giraffe um crescimento contínuo até a faixa de 50 mm, enquanto que para o Rock apresenta uma curva com certos degraus, o que não é esperado para esse tipo de ensaio. Considerando o elevado tempo de simulação que o Rock apresentou em comparação a partículas convexas para partículas côncavas, e também a diferença de compatibilidade entre o Giraffe, que não muda seu tipo de algoritmo, para o Rock, quando analisado partículas convexas e partículas côncavas, pode-se inferir que o Rock tem dois algoritmos diferentes para as partículas convexas e para o cálculo de partículas côncavas, tentando poupar o tempo do usuário e evitar cálculos a mais durante as simulações. Vale agradecer aqui ao CNPq pelo financiamento da pesquisa
e ao laboratório pelo apoio didático.